Quando se fala em confiabilidade, durabilidade e um certo charme conservador, o nome Corolla surge imediatamente. Mas nem só de glória vive essa lenda japonesa. Algumas gerações envelheceram mal, outras foram esquecidas, e há até quem diga que, por trás do mito, se escondem algumas verdadeiras lasanhas. Hoje, no arquivo automotivo, a gente destrincha 4 gerações do Toyota Corolla que marcaram época no Brasil nem sempre pelos melhores motivos. A estreia do Corolla no Brasil como produto nacional aconteceu em 1994, com a geração AE101. Conhecido como Corolla Tubarão por conta da frente mais baixa e faróis espichados, essa geração trazia um design claramente puxado para o estilo dos anos 90, com traços simples, mas elegantes para a época. O interior era confortável, com painel arredondado e comandos bem posicionados, mas nada muito ousado. Era oferecido com motores 1.6 e 1.8 a gasolina, e já trazia um bom pacote de equipamentos, incluindo ar-condicionado, direção hidráulica e vidros elétricos, itens que ainda não eram padrão no segmento. Apesar de não ter sido um sucesso estrondoso, o AE101 conquistou um público fiel graças à confiabilidade e ao baixo custo de manutenção. Essa geração também marcou a entrada da Toyota numa briga mais séria com sedãs médios da época, como o Monza e o Vectra, e mesmo com as dificuldades de ser um carro importado nos anos anteriores, ele começou a traçar o caminho que transformaria o Corolla no que ele é hoje. Em termos de cultura automotiva, o AE101 tem seu lugar garantido entre os apaixonados por Toyota, especialmente no meio dos fãs da cultura JDM, onde versões importadas como o Levin ou Trueno são cultuadas por conta do desempenho e potencial de modificação, mas aqui no Brasil, a versão nacionalizada ficou mesmo no lado mais conservador da força. Logo em seguida, veio o Corolla i110, que trouxe linhas ainda mais simples, quase genéricas. Essa geração é um caso curioso, mais moderna, com acabamento interno evoluído, mas visualmente, parecia ter perdido personalidade. Até hoje, é uma das gerações mais esquecidas do Corolla. Talvez por isso mesmo tenha virado símbolo de carro invisível no trânsito. Era oferecido com motor 1.6 16 válvulas e 1.8 16 válvulas, sempre aliado a um comportamento bem pacato. Ninguém comprava o i110 buscando emoção, ele era o carro da razão. Tecnicamente confiável, com bom espaço interno e ótimo consumo, foi muito bem aceito por taxistas, professores e senhores de meia-idade que só queriam rodar sem dor de cabeça. Em termos de tecnologia, ele já podia vir com freios a braços e airbag duplo nas versões mais caras, algo ainda não tão comum em 1998. O câmbio automático de 4 marchas, mesmo simples, era elogiado pela suavidade. Na cultura automotiva brasileira, o i110 passou praticamente batido. Não virou meme, não foi chunado, não apareceu em nenhuma mídia e nunca foi cultuado. Mas talvez isso diga mais sobre o estilo de vida de seus donos do que sobre o carro em si. Era um Corolla raiz, discreto, confiável e totalmente avesso a qualquer forma de destaque. Com a chegada da geração i120 ou E130, o Corolla finalmente encontrou seu espaço como protagonista entre os sedãs médios no Brasil. Lançado em 2003, esse Corolla é até hoje lembrado como Brad Pitt não por ter algo em comum com o ator, mas porque a Toyota decidiu usar o ator em uma campanha de marketing global que acabou virando meme no Brasil. Enquanto a propaganda prometia sedução, modernidade e presença marcante, o carro era exatamente o oposto, sóbrio, comportado e extremamente discreto. Visualmente, ele era limpo demais. Os faróis retos, a traseira sem ousadia e a ausência de qualquer agressividade davam a ele uma aura de adulto sensato, e isso pegou. No Brasil, foi oferecido com os motores 1.6, 1.8 e o confiável 1.8 de 136 cavalos, que ficou famoso por sua suavidade e baixo consumo. A suspensão era ajustada para o conforto total, algo que fazia ele parecer flutuar na estrada, mas deixava a desejar em curvas mais exigentes. O interior era o que se esperava de um Toyota, funcional, simples e montado com cuidado. Os bancos de veludo, o painel claro e o acabamento refinado colocavam ele num patamar acima de muitos rivais. Era o carro que os pais compravam para os filhos irem à faculdade, ou o carro de quem só queria um e-mail de transporte funcional, sem dor de cabeça nem estresse. Mas apesar da imagem careta, o Corolla Brad Pitt caiu de vez no gosto do brasileiro e, ironicamente, foi nessa época que o carro começou a ganhar espaço em culturas automotivas mais inusitadas. Ele passou a ser visto em encontros de tuning, sim, com rodas cromadas, LEDs azuis e bodies improvisados, mas também conquistou uma certa fama underground no mundo dos layuppers. Muitos donos colocavam turbinas no pacato sedã e humilhavam carros mais esportivos nas pistas de arrancada. Esse Corolla virou piada por um tempo, mas também virou símbolo. Seu desempenho confiável e sua mecânica resistente permitiram que ele resistisse aos piores donos.
Era o típico carro que ninguém dava nada, mas que, nem os maiores cupins de ferro conseguiram detonar esse carro. Em 2009, veio a geração seguinte e com ela, um dos Corollas mais criticados em termos de dinâmica. Esse Corolla era tão confortável e isolado que chegou a ser acusado de não ter alma. Mas a verdade é que ele elevou o padrão de qualidade para um novo patamar. Essa geração estreou com motor 1.8 Dual VVT-i, mais tarde, recebeu o famoso 2.0 16 válvulas de até 153 cavalos com etanol. O câmbio automático de 4 marchas ainda estava presente nas primeiras versões, mas depois foi substituído por um automático mais moderno, de 5 velocidades, que melhorou muito o comportamento na estrada. O design tinha mais presença, com faróis espichados e uma traseira mais robusta, mas ainda assim não despertava paixões. Por dentro, era tudo pensado para o conforto. Isolamento acústico exemplar, bancos grandes, painel de toque suave. Era praticamente um sofá com rodas. E é aí que mora a dualidade. Enquanto muitos elogiavam a suavidade, os entusiastas reclamavam da total ausência de esportividade. Essa geração consolidou o Corolla como um símbolo de sucesso silencioso, o tipo de carro que não precisava gritar para ser respeitado. Com essas 4 gerações, o Corolla mostrou que é muito mais do que um simples sedã confiável. Ele pode ser discreto, pode ser odiado, turbinado ou eternamente ignorado, mas sempre estará lá, rodando firme, sem dar dor de cabeça. E é por isso que, mesmo quando vira uma lasanha, o Corolla continua sendo uma lenda entre aqueles que apenas querem um carrinho para levar do ponto A até o ponto B. No próximo episódio do Arquivo Automotivo, seguimos explorando as máquinas que marcaram o Brasil, seja por amor ou por vergonha. Até lá, acelera com juízo e não esquece de comentar qual versão do Corolla foi a sua preferida.